Olá, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Tenho certeza que sim, né? Então, e aí, animados hoje para uma nova aula? Eu estou! Então, agora você vai pegar na sua mochila o seu livro de História e Geografia, tá bom? Ok! Então, olha só, a nossa aula de hoje vai falar sobre na página 172, sobre meios de transporte. Muito fácil esse assunto. Estão todos aí? Quando você vem para a escola, que meio de transporte você usa? Bicicleta? Carro? Moto? Ônibus? Alguém pega barquinho? Acho que não, né? Alguém pega avião? Acho que não também, né? Então vamos descobrir? Vamos lá? Então na página 172, que são os meios de transporte? Para que eles servem? Muito bem, os meios de transporte, eles são importantes para transportar o quê? Pessoas e mercadorias de um local para outro. Muito bem, vocês são muito espertos, né? Então, que tipo de meios de transporte são esses? Vamos lá ver? Isso, carro, ônibus, trem, metrô, caminhão, bicicleta, carroça, barco, balsa, canoa, motocicleta, helicóptero, avião e alguns animais também são meios de transporte. Alguém pode me falar um? Muito bem, o cavalo, né? E quem mais? Búfalo. Na Ilha do Marajó, as pessoas usam o búfalo para se transportarem de um local a outro, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos uma foto. Que foto é essa? Isso, aqui embaixo na legenda está escrito metrô do Rio de Janeiro, né? O metrô, ele é um meio de transporte, o quê? Rápido e moderno, né? Sabe por quê? Ele transporta milhares de pessoas por dia, né? Ele é seguro, rápido, né? E sabe o que acontece? Ele diminui o congestionamento de veículos nas ruas e avenidas. Por quê, tia? Porque ele anda num único, né? Ele tem um percurso correto de o quê? Transitar. Muito bem. Quem aqui pega ônibus? Eu pego. Pra tia vir pra escola, eu venho o quê? De ônibus, num ônibus grande, que também transporta o quê? Muitas pessoas, né? Olha só, os ônibus também contribuem para diminuir o congestionamento nos municípios e, em alguns casos, há o quê? Corredores exclusivos para os ônibus. Aqui em Belém tem um que é chamado quê? Expresso, né? Ele vai lá da frente do Castanheira até São Brás numa única via, mas ele só pode ir porque ele é expresso. Os outros ônibus comuns podem ir nessa via exclusiva? Não, né? Por quê? Porque ele é um ônibus expresso, tá bom? Olha só. E a viagem dele? Quem gosta de pegar o ônibus comum e o expresso? E eu gosto do expresso. Por quê? Porque a viagem é mais rápida. Muito bem. E ainda tem alguns locais que também disponibilizam quem? Os mototáxis, né? Aqueles rapazes da camisa amarelinha, né? Eles transportam rapidamente as pessoas de um local a outro, né? Então, são os mototáxis, né? E as pessoas conseguem chegar mais rápido ao seu destino, tá bom? Então, olha aqui, né? Os mototáxis, aqui os ônibus. Dando continuidade, meus amores, na página 173, nós vamos falar sobre os transportes individuais e os coletivos. Há diferença? Sim. O transporte coletivo, muitas pessoas utilizam ele. Entenderam? Tipo, ônibus, mais metrô, né? Mais balsa, que mais? Trem, exatamente. Então, muitas pessoas utilizam dele, né?
Isso. E para utilizá-los, as pessoas pagam uma passagem, que serve para fazer o quê? A manutenção e o funcionamento desses veículos, né? São os impostos específicos. Já os meios de transporte individuais, né? As pessoas são proprietárias deles, tipo bicicleta, carro e moto, né? A própria pessoa é o quê? Dona exclusiva daquele transporte, tá bom? E olha só, se bem administrados pelo governo, pelo poder público e preservados pela população, os meios de transportes públicos e coletivos podem oferecer vantagem em relação aos transportes privados, como menor emissão de gases poluentes e menos automóvel nas ruas, pois transportam o número de passageiros, o que resulta na melhoria do trânsito nos municípios, não é? Então, olha, aqui eu tenho ônibus, né? 2 ônibus transportam o quê? 190 passageiros, né? 127 carros, né? Estão vendo aqui? Então, quem economiza mais? Muito bem. Quem contribui melhor com o meio ambiente, né? Então, em comparação do transporte de 190 passageiros feito por transportes coletivos, ônibus, e por transporte individual. Então, olha só a diferença, né? O que aconteceu nessa imagem? Isso, o ônibus, né? Pouca o quê? Gases poluentes na atmosfera, enquanto que os carros, o que acontece? Muitos gases, o quê? Na atmosfera. E isso prejudica o quê? A saúde das pessoas, né? Mas olha só, meus amores, não tem aqui no teu livro, mas a tia vai te explicar, né? Os transportes, eles são classificados em transportes terrestres, né, que são aqueles transportes que se locomovem por onde? Pela terra, né? Quem são eles? Carro, bicicleta, moto, trem, né? Entre outros. E também existem os meios de transporte o quê? Aquático, que se locomovem por onde? Pelas águas, muito bem. Quem são eles? As balsas, canoas, navios, né? Os barquinhos popopô, quando a gente viaja daqui de Belém atravessando o quê? Para ir lá na ilha de Cotijuba, não é verdade? Além desses dois aí, existem quais? Os aéreos, muito bem, que se locomovem por onde? Pelo ar, muito bem. E eles são quem? Avião, helicóptero, balão, foguete, não é? Muito bem, meus amores. Na página 174, no Saiba Mais, o carro e a poluição. Ao usar o carro, você está contribuindo o quê? Para a poluição no seu município, estado, em todo o planeta. Por quê? Porque eles solta gases, né, que vai prejudicar o quê? No aumento da poluição, né? Sempre que possível, nós devemos utilizar quem? Isso, né? O transporte coletivo, ou então, de repente, andar de bicicleta, que ela não transmite gases poluentes, ou andar a pé para se exercitar, né, meus amores? Então, olha só aqui, o ônibus movido a hidrogênio, né? Então, olha só, além disso, em alguns municípios já existem ônibus movidos a eletricidade ou a hidrogênio, os quais não poluem o ar com emissão de gases. Então, nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro tem, né? Esse que é movido a energia, que é um fiozinho que vai conduzindo ele, tá? Entenderam? Tenho certeza que sim. Vamos fazer as atividades? Então, a número 1, reescreva as frases corrigindo-as. A letrinha A está incorreta. A inscrição, você vai reescrevê-la corretamente, tá bom? B, a mesma situação, tá bom? Brincando de geógrafo. Geógrafo, observe as imagens e ligue os personagens aos meios de transporte mais adequados. Não se esqueça de escrever se eles são coletivos ou individuais, tá bom? Então, você vai ler com muita atenção e vai ligar. E depois vai me dizer se ele é coletivo ou individual, tá bom? A página 176 diz assim: transporte público gratuito. Gratuidade e meia passagem no transporte público é uma conquista em muitos municípios.
idosos, crianças de colo, estudantes, desempregados, pessoas com deficiência, tem gratuidade. Não tem no ônibus, não tem uma cadeirinha assim reservado a pessoas com deficiência, grávidas, idosos. Isso, quando a gente entra e vê alguém, né, que necessite utilizar, nós devemos levantar e dar para essa pessoa utilizar. Né? Hoje existe uma lei que todos os assentos no ônibus, eles são o quê? Prioridades, né? Vai muito da educação da pessoa, né, meus amores? Então, olha só. Circular em meios de transporte como ônibus, trem, metrô, até mesmo ônibus de viagem e avião. Garantido por leis municipais, estaduais e federais, esses benefícios foram conquistados, né, da sociedade. Então, prestem atenção. Peça ajuda a seus pais, ao responsável por você ou a um adulto para escolher o meio de transporte público de seu município e pesquisar que tipo de gratuidade ou desconto é oferecido. Depois, preencha os campos abaixo e reflita sobre a importância dessas ações, tá bom? Essa é uma resposta totalmente pessoal. Amores, vocês entenderam? Eu tenho certeza que sim. Então, vocês vão fazer tudo com muito capricho, com muita atenção e nós vamos nos ver no próximo vídeo, tá bom? Assistam a aula com muito carinho. Beijos, tchau! Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, mas adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem, depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.